Eu converso agora, recebo aqui no estúdio o professor Vinícius Luz. Ele é mestre em performances culturais e doutorando em artes e culturas e tecnologias pela UFG. Professor, boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Rayane, boa tarde, ouvintes. É uma alegria, né, estar aqui nesse dia tão importante, né, no calendário cristão. E para todos nós, né, todos nós brasileiros, né, que de alguma forma ou de outra nós estamos sempre envolvidos, né, nessas tradições, até pelo nosso tipo de colonização, né, pela nossa criação, enfim, por diversos motivos. Com toda certeza, o prazer é todo nosso, gente. Professor Vinícius Luz, ele foi meu professor lá na Unifazam. Foi meu professor aí praticamente em quase todos os períodos. Eu tive aula com o professor Vinícius e hoje recebo aqui com muita alegria no estúdio da Bandeirantes. E eu era uma boa aluna, né, professor? Só para constar. Excelente aluna. Foi como você disse no dia do TCC, depois de 87 disciplinas, né? 87 disciplinas, o professor, ele disse, né? Ele deu as notas lá, que eu estava aprovada, viu, ouvinte, para exercer as funções como jornalista. Inclusive, ele participou também da minha banca do TCC, o trabalho de conclusão de curso. Professor, que alegria. Uma alegria muito maior a minha de estar aqui, né, nesse dia, né? E vendo você aqui, né, brilhando aqui nos microfones da rádio, né? E é muito bom, né? Uma satisfação enquanto professor, né? E enquanto colega também, agora, né? Com toda certeza. Então, ouvinte, como eu falei aqui na introdução, nós vamos falar aí sobre manifestações culturais. E para iniciar aí esse bate-papo, lembrando que você também pode fazer a sua pergunta para o professor. Pode mandar o seu comentário pelo WhatsApp 98476110. Eu gostaria, professor, que você começasse falando como que as manifestações populares, as procissões, as encenações, as festas, como que elas passam a ser reconhecidas como patrimônio cultural. Na verdade, esse termo, né, patrimônio cultural, na verdade, ele remete a outros conceitos, né, que a gente entende que viriam um pouco antes, né? Por exemplo, a gente falaria primeiramente sobre patrimônio material, patrimônio imaterial, e que basicamente a gente teria por diferenças aí aquilo que é palpável e aquilo que não é palpável, né? Então, quando a gente fala sobre patrimônio material, estamos falando sobre uma pintura, né, uma obra de arte, né, algo nesse sentido, né, que a gente pode tocar, né, que a gente pode ver, algo nesse sentido. E quando a gente fala sobre patrimônio imaterial, nós estamos falando sobre essas tradições, né, que são passadas entre as gerações. Por exemplo, uma receita, né? Um hábito, né? Um costume da Semana Santa, né? Então a gente tem, né, essas diferenças, e quando a gente tem a junção, né, dessas duas, a gente pode dizer que existe um patrimônio cultural. Porém, esse patrimônio cultural, para que seja patrimônio cultural reconhecido, né, a gente teria que ter um reconhecimento, né, de algum órgão governamental, como por exemplo o IPHAN, né, que é um órgão do governo federal que cuida desse patrimônio, né? Falando sobre o Brasil, estaríamos falando principalmente sobre o IPHAN. Então, na Semana Santa, nós temos aí uma festa grandiosa, temos procissões, né? Temos aí encenações, né? Que vão praticamente aí durante todos os 40 dias da quaresma, mas que se concentram principalmente nessa última semana, né, que é a Semana Santa. Então, nós estamos falando sobre patrimônio cultural também, claro, mas patrimônio que está dividido, né, ou seja, em cada lugar, vamos colocar assim, em cada lugar ele acontece de uma forma um pouco distinta, né, com características próprias daquele povo, daquela região. Isso inclusive era uma pergunta que eu ia fazer, se tem certas regiões do Brasil que têm tradições populares ou mais preservadas do que outras e por que isso acontece? Nesse caso, né, a gente falando sobre tradições populares, né, a gente acaba falando sobre cultura. E a cultura, ela acaba sendo um termo muito abrangente, né? Mas trazendo para esse contexto, né? Da relação com essas festas populares, especificamente, essa cultura, né? Quando a gente regionaliza elas, né? A gente estuda elas sob o ponto de vista daquele lugar, daquela região,
nós estamos falando, né, que não existe uma cultura, né, ou algo, uma festa, uma tradição que seja mais importante do que a outra, porque não existe, né, ou não existiria uma cultura, né, ou uma região, ou um povo, né, uma comunidade que seja mais importante do que a outra. Cada uma, né, traz aí, né, na sua cultura os seus significados, né, algumas são mais conhecidas e mais reconhecidas também, mas na verdade todas elas, né, a gente entende como importantes. Porém, existem também esses reconhecimentos, né, os reconhecimentos que vão também do ponto de vista governamental, né, a gente falou agora há pouco sobre o IPHAN, sobre a Secretaria de Cultura de Goiás, né, e diversas outras aí espalhadas pelo país, né, de cada estado. Mas esse reconhecimento, antes mesmo, né, de falar sobre esse reconhecimento do governo ou governamental, o reconhecimento vem do próprio povo, né, vem das pessoas, né. Então as pessoas se reconhecem, né, as pessoas se veem naquele lugar, as pessoas participam, né, de forma espontânea. Então não teria assim uma região, né, com uma cultura mais forte ou com um legado, né, mais importante para o país do que uma outra, né? Todas elas são importantes e se relacionam entre si e formam aí o nosso país, né? E a grande forma de fortalecer isso é por meio de geração para geração? Que faz com que isso se propague? Essas tradições, né, essas procissões, né, falando sobre o ponto de vista dessas festas, né, da Semana Santa, elas passam de geração em geração. Mas no nosso caso aqui, né, falando sobre a Semana Santa, estamos falando sobre a nossa tradição católica, né? Nós somos um país católico, né, independente do credo, né, das pessoas, né? A gente sempre vai considerar que o Brasil é um país católico porque tem uma raiz na colonização portuguesa, que é uma colonização católica. Então, enquanto país católico, nós podemos dizer que essas tradições foram implantadas aqui desde o chamado descobrimento, né, até os dias atuais. Elas permanecem, mas elas vão mudando, né? Elas vão passando, né, de geração em geração. Existem inclusive autores que falam sobre a questão do hibridismo cultural e outras formas, né, que a cultura se relaciona e se modifica com o passar do tempo, mas independente dessa mudança, dessa modificação, e o fato dessa cultura se passar, né, de geração em geração, essa cultura, ela não se perde, ela se modifica, ela muitas vezes ela permanece, né, de algum modo relacionado à criatividade das pessoas, à devoção das pessoas, mas também ela permanece, né, por meio dos estudos, né, então ela está sempre sendo realimentada, né? Está sempre aí presente, né? Professor, e agora a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente gosto muito. Acredito que o ouvinte até já sabe disso, porque eu falo isso aqui com muita frequência, que é a comida, né? Qual que é o papel da comida nas expressões culturais populares? Por que certos alimentos como o peixe, o jejum ou até mesmo doces específicos se tornam símbolos de um determinado período? Na verdade, existem aí dentro das pesquisas, né, relacionadas à antropologia, sociologia, existem termos, né, que definem a comida, né? Vamos colocar assim. E a gente chama normalmente de ato comensal, né? Que esse ato comensal está relacionado com a ideia da partilha, né? A ideia da sociabilidade, né? Então existem diversas tradições, tradições católicas, né? Que é o nosso caso. E nessas tradições a gente sempre vê que a comida é um fator, né? Um ingrediente, né? Dessas festas que é muito importante. Porque a comida, ela agrupa as pessoas desde o momento, né, em que você vai produzir aquele alimento, né, ou mesmo, né, no caso, em alguns casos específicos, você vai colher, né, depois você vai produzir, né, alguma receita, depois você vai distribuir. Então, tudo isso faz parte, né, desse ato comensal, que faz parte da tradição também, né? Faz parte dessa partilha, faz parte dessa forma de unir as pessoas em torno de um objetivo em comum. E no caso da Páscoa, né, falando especificamente,
a gente tem aí uma festa que a gente pode dizer que é uma festa católica, uma festa cristã, mas é uma festa que vem antes mesmo do surgimento do cristianismo, que é considerada aí uma festa pagã, né? Uma festa que vem antes, né? E a igreja, né? Ou a nossa religiosidade, né? Cristã, católica, acaba que de algum modo se apropria de alguns desses elementos e transforma, né? E chega até os nossos dias atuais, como a gente estava falando agora há pouco, chega aos nossos dias atuais um pouco modificada, né? Chega um pouco diferente, mas ainda com esses elementos do passado. E aí vem a economia, vem o capitalismo, que reforça isso ainda mais, né, professor? Como, por exemplo, as nossas crianças de hoje. Como a gente explicar o verdadeiro significado da Páscoa sem que isso esteja relacionado apenas ao ovo de Páscoa, ao chocolate em si? Como a gente propagar isso para as nossas crianças? Porque o capitalismo influencia muito, né? Influencia. A gente tem aí o fator também da indústria cultural, né? Em que aí dentro, né, a gente tem aquela ideia, né, que tudo acaba se tornando algo comercial, né? Então, por esse sentido, né, a gente pega elementos da religiosidade, da devoção popular e transforma isso de algum modo em comércio, né? Em uma forma de ganhar dinheiro. Não está errado, né? A gente não pode dizer que isso está errado, de forma alguma. Mas é uma característica, né? Uma característica do nosso tempo e que a gente não pode dizer que está errado, mas a gente também não pode fazer esse juízo de valor, que está certo, que está errado. A gente observa, né? A gente vê que é algo do nosso tempo e que é assim. E aí cabe a gente, que é pai, que é mãe, explicar, né, para as crianças. Bom, agora são 4h14 e nós estamos conversando com o professor Vinícius Luz. Ele é mestre em performances culturais e doutorando em artes, culturas e tecnologias pela Universidade Federal de Goiás. Nós estamos falando a propósito do feriado de Sexta-feira Santa. Estamos fazendo aqui uma reflexão sobre as manifestações culturais e populares que fazem parte da nossa identidade. Conforme eu disse, o nosso microfone segue aberto para você por meio do 9847-6110. Eu vou fazer agora uma pausa para os nossos informes publicitários, mas não sai daí não, porque agorinha mesmo eu já estou de volta com mais Bandeirantes Acontece para você. 4h14. Bandeirantes Acontece. 4h17. E eu já estou de volta, como eu sempre digo, é bem rapidinho. Você está na 98.7 FM, eu sou Raiane Novaes e você acompanha o Bandeirantes Acontece. Vamos juntos até às 5h da tarde. Eu estou conversando agora, estou recebendo aqui no estúdio hoje o professor Vinícius Luz. Ele é mestre em performances culturais e doutorando em artes, culturas e tecnologias pela Universidade Federal de Goiás. O que vocês estão falando, Raiane? Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos fazendo aqui uma reflexão sobre as manifestações culturais e populares que fazem parte da nossa identidade. E claro, como gancho, como deixa para esse bate-papo, nós estamos pegando aí esse feriadão de Sexta-feira Santa. E antes do intervalo, nós estávamos falando a propósito da comida, como que o peixe, o jejum ou até mesmo doces específicos se tornam símbolos de um determinado período. E agora nós retomamos aqui o bate-papo. E, professor, como essas escolhas alimentares, né, até mesmo por tudo que você estudou, tem origem em questões práticas? Por exemplo, alguma região, algo é mais forte do que em outra? Como que é isso? Existem sim, né, essas características que são características regionais, mas um ponto que chama atenção na Páscoa, né, por ser uma festividade católica, né, religiosa, um ponto que chama atenção é porque existe, né, dentro da tradição, essa ideia de você fazer um jejum que vai durar aí esses 40 dias, né, os 40 dias da Quaresma. Então, nesse período, né, principalmente quem é católico, né, ou as gerações anteriores à nossa, a gente sabe que existia o hábito de fazer um jejum durante os 40 dias, né? Atualmente a gente vê que esse jejum, ele perdura muitas vezes só na Semana Santa,
ou muitas vezes só na sexta-feira. Mas antigamente a gente tinha aí os 40 dias de jejum. E aí o que acontece? Nesses 40 dias, muitas vezes aquele devoto, né, aquela pessoa que estava guardando esses dias, essa relação com esses 40 dias de jejum. Então você tem uma sobra de alimentos que precisa ser consumida. Então nessa sobra de alimentos, né, vai virar o doce da Páscoa, vai virar, né, alguma brincadeira com as crianças no dia da Páscoa, e vai virar aí outras diversas receitas também no dia da Páscoa, além dessa ideia do renascimento, que é uma ideia também, né, que é um conceito também, né, muito pertinente, que faz todo sentido dentro do cristianismo. Uhum. Professor, e saindo aí, pulando dessa parte da comida, o coelho, o cordeiro, né, atravessa aí culturas e épocas. E como que eles foram ressignificados nas tradições populares aqui no Brasil? O cordeiro, né? O cordeiro vem de uma tradição lá do Antigo Testamento ainda, né? Mas se a gente fosse remontar, né, essa história, né, do cordeiro, ele está ligado à ideia do sacrifício, né? A ideia do sacrifício de Jesus Cristo, né? Que é, na verdade, o que a gente comemora na Páscoa, né? Então, existem aí dentro da religiosidade, né? Essa ideia do Cordeiro de Deus, né? Então, o Cordeiro, né? Esse símbolo sagrado está relacionado a essa passagem, né? Que vem antes do cristianismo e que está relatada lá no Antigo Testamento. O coelho, né? O coelho traz a ideia da fertilidade, né? O coelho tem essa ideia da fertilidade mesmo, e também vem de muito antes também do cristianismo. E a gente sabe que a cultura, como a gente, né, chegou a conversar aqui anteriormente, a cultura, ela é híbrida, ela aceita, né, adaptações, ela aceita elementos externos. E no caso das festas populares, as festas católicas, né, principalmente, a gente vê que ela traz, né? Ela traz muito dessas festas chamadas de festas pagãs, que são as festas que advêm, né, anteriormente ao cristianismo. Então absorve, né? Tem essa ideia de trazer elementos, características, símbolos, né, que vêm antes mesmo do cristianismo. Então o cordeiro e o coelho, né, fazem parte, né, desses elementos, né, que vieram antes mesmo do cristianismo. E no caso do cordeiro, a gente tem aí no relato bíblico, falando sobre o Velho Testamento, o Antigo Testamento, a gente tem a presença dele lá com essa ideia do sacrifício. Uhum. Tem uma pergunta aqui do ouvinte participando, muito obrigada pela participação. Ele não deixou o nome, mas ele diz o seguinte, ele fala: Rayane, comenta com o professor que eu venho percebido que nos últimos anos a tradição da Sexta-feira Santa tem caído muito por terra. Ao que parece, anteriormente as pessoas tinham mais respeito pela data, guardavam de certa forma com uma reverência maior. Pergunte a ele qual a opinião dele sobre isso, se ele também tem notado isso nos últimos anos. Sim, com certeza. A gente vê que a religiosidade, né, como um todo, né, principalmente a gente falando aqui, né, sobre a vida urbana, né? A vida na cidade, ela provoca essas mudanças, né? Principalmente a vida urbana. A gente vê que existe uma diferença entre o mundo rural e a nossa vida aqui no nosso dia a dia urbano, né? Relacionado com o trabalho, né? Relacionado com essa correria que a gente tem, né, diariamente. Então a gente vê que essas tradições, né, que vêm do campo, elas se modificam nas cidades. Elas recebem muita influência da indústria cultural, né? Desse fator comercial que a gente tinha falado também anteriormente. E as pessoas, né, de um modo ou de outro, elas vão perdendo, né, essas raízes, né, ligadas a essas tradições, né? Essas tradições ligadas a esse contexto, né, de religiosidade, a esse contexto ligado à vida no campo. De forma comparativa, né, a gente não poderia dizer que uma, né, seja melhor ou superior do que a outra, mas são características diferentes. A gente tem aí tradições, né,
que permanecem, né? Por exemplo, a gente pegar uma outra fase do ano, a gente falar sobre folias, por exemplo, folia de reis, a gente vê que é uma tradição rural que permanece firme lá, nos lugares onde essas festas acontecem, mas essas mesmas pessoas, quando migram para as cidades, essas mesmas pessoas vão perdendo esses laços, né? Vão perdendo essa vontade, né, de participar desses festejos. A gente percebe isso. E, ao mesmo modo, também a gente vê que essas mesmas pessoas que no ambiente urbano não têm esse interesse em participar, ou não tem tempo, ou não tem como participar desses festejos, muitas vezes vão para o interior, vão para suas cidades de origem, né, voltam lá para essa vida, ou para esse mundo, né, rural, e lá essas pessoas voltam, né, a ter essa sociabilidade, né, voltam a participar dessas festas tradicionais. Professor, impossível a gente conversar sobre qualquer coisa hoje e não falar da influência das redes sociais. As redes sociais, até mesmo das inteligências, né, as IAs, inteligência artificial. E então, assim, a tecnologia, né, de um modo geral. O senhor acredita que as redes sociais, elas têm ajudado a manter essas tradições? Elas estão se ressignificando ou elas fortalecem? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, pessoalmente, a gente sabe, né? A gente sabe que estamos numa sociedade do espetáculo, né? Da superficialidade, né? Em que essas relações, muitas vezes elas se dão pelo que pega bem, né? O que é instagramável, né? Então, o que a gente vê, né, no nosso dia a dia? A gente vê que muito, né, tem se perdido, mas é uma característica do nosso tempo. E as redes sociais, elas trazem, né, inúmeros benefícios, né, para a nossa vida, porque a gente se informa pelas redes sociais, a gente se sociabiliza pelas redes sociais. Sim. Mas, por outro lado, também, essa sociedade do espetáculo, essa ideia, né, de que todo mundo tem que ser fonte, né, todo mundo tem que ser notícia, todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa relevante, né, alguma coisa importante a todo momento. Isso torna, né, a nossa vida, de algum modo, um pouco mais superficial. Então, aquela pessoa que vai participar de algo, né, porque precisa tirar uma foto, aquela pessoa que vai participar de algum festejo popular, ou que vai comprar um ovo de Páscoa, mas o ovo de Páscoa ele tem que ser fotografado, né? Então, estamos vivendo essa era. Eu acredito, pessoalmente, que é uma característica do nosso tempo. A gente não poderia dizer que existe algo aí que seja superior, né, ou inferior a algo do passado, mas é o que a gente tem vivido. Acho, né, profundamente que estamos vivendo um momento aí de superficialidades, né, em que o que vale é a foto. Sim. O que vale é o vídeo, né? É isso. Se a gente não postar, não vale. Não Se tem não valor. postou, não vale. Não tem significado. É mentira, não tem como provar. Não aconteceu, né? Não tá lá. 4h28, nós estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo. Porque aqui nós somos escravos do tempo, já dizia meu amigo e colega Tiago Humberto. Mas, professor, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar que eu não tenha perguntado? O que o senhor gostaria de finalizar aí dizendo para o nosso ouvinte? Olha, do ponto de vista religioso, né, e do ponto de vista das redes sociais, que foi a sua última pergunta também, eu acredito que nós, atualmente, né, estamos vivendo essa sociedade do espetáculo, né, como diversos autores, inclusive, falam sobre isso, mas eu acredito também, né, que todos nós, né, independente de qual seja a religião, né, nós estamos passando aí por um momento difícil, né, no mundo, né, e eu acho, né, pessoalmente, que a nossa vida, né, ela precisa ser pautada de algum modo por algo que transcende, né. Então, independente se você é católico, se você é cristão evangélico, espírita, né, eu acredito que nós, né, todos nós, enquanto seres humanos, precisamos de algo para, né, a gente se agarrar, para a gente manter, né, a
até mesmo a nossa saúde mental, né? A nossa vida precisa, né, de algum jeito ser guiada, ter algum tipo de diretriz, algum objetivo. Então, eu acho que essas superficialidades, né, enquanto característica do nosso tempo, elas não podem nos dominar. Precisa voltar para alguns valores, a gente precisa ter, né, essa atenção conosco, né, não somente para o externo, para o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão achar, e termos esse pensamento aí voltados para o nosso interior e para a nossa religiosidade ou para qualquer que seja a nossa crença, independente, né, de qualquer ela que seja. Eu acredito que seja por aí. Com certeza. Professor, eu gostaria muito, quero agradecer a sua participação, a sua presença, dizer que foi uma honra conversar com você aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. As portas, o microfone está sempre aberto, então volte mais vezes, conforme eu disse, a hora que passa muito rápido. Então, muito obrigada, boa tarde para você, uma feliz Páscoa e a gente te espera aqui em outra oportunidade. Olha, agradeço o espaço, agradeço o convite. Uma feliz Páscoa para todos nós, né? Você foi minha aluna, uma aluna brilhante, e vejo que você está cada dia brilhando mais aqui nos microfones da Rádio Bandeirante. E parabéns. Muito obrigada, professor. É o reflexo do que vocês transmitiram lá na universidade. Aquilo que eu disse no dia da minha apresentação de TCC. Eu não tenho palavras, eu não tenho dinheiro que recompense tudo que vocês fizeram por mim durante a graduação, e por esse motivo eu me comprometi em ser o reflexo do aprendizado que vocês nos passam e nos passaram ali todos os dias. Muito obrigada. Obrigado, Rayane. Obrigado mesmo. Não é para tanto. Professor Vinícius Luz conversou com você, ouvinte, a propósito das manifestações culturais e populares que fazem parte da nossa identidade. Professor Vinícius é mestre em performances culturais e doutorando em artes, culturas e tecnologias pela Universidade Federal de Goiás. Eu volto agorinha mesmo depois do nosso comercial. 4h32. Bandeirantes acontece.